Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda videoaula dessa semana, aula 3 e 4. E aí pessoal, prontos para iniciar mais uma aulinha de matemática? Não esqueça de pegar o seu materialzinho didático. Então pessoal, para iniciar nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nós vamos continuar falando de frações, mas agora nós vamos falar de frações equivalentes. Então, para iniciar nossa aula em frações equivalentes, nós vamos precisar abrir o livrinho didático na página 144. E aí lá nós temos frações equivalentes. Então, pessoal, para iniciarmos, nós vamos para um problema que diz assim: Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada um as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul e completa. Aí no livrinho de vocês tem as figuras. Aqui eu coloquei algumas figuras. O desenho de Hélio, ele dividiu em duas partes iguais e pintou uma. O desenho de Lúcia é o mesmo desenho de Hélio, só que ela dividiu em 4 partes iguais e pintou 2. O desenho de Sandra é o mesmo desenho de Lúcia e de Hélio, só que ela dividiu em mais partes iguais. Ela dividiu em 8 partes iguais e pintou 4. Então, aí nós vamos explorar um pouquinho essas representações. Mas antes de nós explorarmos, vamos analisar direitinho. Veja que os desenhos são iguais. Veja também, por exemplo, que aqui ele pintou uma das 2 partes em que ele dividiu o desenho. Mas ele pintou exatamente metade do desenho dele. Aqui, ela dividiu o desenho em 4 partes iguais. Ela pintou 2. Mas ela pintou exatamente metade do desenho. Aqui, ele dividiu em 8 partes iguais, mas pintou apenas 4. Ele pintou exatamente metade do desenho que ele fez. Então, pessoal, é importante a gente entender o seguinte: Hélio dividiu sua figura em 2 partes e pintou uma. Logo, ele pintou um meio, metade da sua figura. Já Lúcia dividiu sua figura em 4 partes e pintou 2. Logo, ela dividiu 2/4 da figura, também metade. Já Sandra dividiu sua figura em 8 partes e pintou 4. Logo, ela pintou 4/8 da sua figura. Pessoal, se nós analisarmos direito, olhe, 1 meio, 1, que é o numerador, é metade de 2, que é o denominador. 2, que é o numerador, é metade de 4, que é o denominador. 4, que é o numerador, é metade de 8, que é o denominador. Ou seja, em todos os casos, o numeradorzinho, que é o de cima, é metade do de baixo. Quando isso acontece, nós estamos dizendo que ali, nesse caso, como foi pinturas, ele pintou metade. Se ele pintou metade e esse metade, as figuras eram iguais de mesmo tamanho, eles pintaram a mesma quantidade. Logo, nós podemos dizer que 1 meio, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade do inteiro. Vamos para mais um probleminha. Veja como Mônica obteve outras frações equivalentes. Então, Mônica tinha algumas frações e aí ela obteve equivalentes a ela. Primeiro, ela tinha a fração 1 meio. Aí ela quis, ou queria, escrever frações equivalentes ao meio. Olha o que ela fez. Ela pegou o numeradorzinho, que é o de cima, multiplicou por 5. Depois, ela pegou o denominadorzinho, que é o de baixo, multiplicou também por 5. Aí, quando ela multiplicou uma vez de 5, achou 5. Quando ela multiplicou 2 vezes de 5, achou 10. Então, ela tinha a fração 1 meio, fez essa multiplicação com numerador e denominador, aí ela obteve a fração 5 décimos. Estamos dizendo que a fração 5 décimos, ela é uma fração equivalente a 1 meio. Por quê? Porque elas representam a mesma quantidade do inteiro. E também, presta atenção, 5 é metade de 10. Depois, para a gente escrever frações equivalentes, basta a gente pegar o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, e multiplicar pelo mesmo número aqui. Ela multiplicou por 5,
tanto numerador e denominador. O resultado é uma fração equivalente à que nós temos. Mas também nós podemos escrever usando a divisão. Aí, ela tinha 3 sextos. Ela queria escrever frações equivalentes a 3 sextos. Não multiplicando, agora dividindo. Então, ela pegou 3, dividiu por 3 o numerador. Pegou o denominador 6, dividiu por 3 também. Ela encontrou o resultado, 1/2. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 1/2 foi o resultado das divisões. Representa uma fração equivalente a 3 sextos. 1/2 é exatamente igual a 3 sextos. Então, aí agora ela vai justificar o que ela fez. Ela disse, multipliquei por 5 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Nós vimos esses casos. Ela diz também, dividi por 3 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Portanto, nós podemos finalizar dizendo que 1/2 e 5/10 são frações equivalentes. Podemos também dizer que 3 sextos e 1/2 também são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Aí, para generalizar, nós vamos dizer, frações que representam uma mesma parte de um todo são chamadas de frações equivalentes. Então, pessoal, vamos falar de frações como representação de quociente. Quociente, vocês sabem, é o resultado de uma divisão. Então, aí nós temos a questão 2. Lúcia, ela vai dividir uma maçã igualmente entre 2 pessoas. Escreva uma fração para representar a parte da maçã que cada pessoa receberá. Olha que interessante. Lúcia tem uma maçã, ela quer dividir para 2 pessoas. Ele quer que a gente escreva uma fração que represente essa divisão. Olha, cada pessoa vai receber uma das 2 partes em que a maçã vai ser dividida. Portanto, 1/2 é a fração que representa esse problema. Questão 3. Um feirante dividiu uma melancia em 4 partes de mesmo tamanho e vendeu uma parte para cada cliente. Então, aí ele quer saber o seguinte, que fração representa a parte da melancia que cada um dos clientes comprou? Olha, se ele dividiu em 4 partes iguais, cada um dos clientes comprou uma das 4, 1/4. Depois ele quer saber, a fração que você escreveu é resultado da divisão de 1 dividido por 4 ou 4 dividido por 1? Por exemplo, para a gente achar a fração 1/4, a gente precisa dividir o inteiro em 4 partes iguais. Aí a gente vai achar 1/4. Aí ele quer saber, para a gente achar 1/4, a gente divide 1 por 4 ou 4 por 1? É óbvio, gente, que a gente divide 1 por 4. Era uma melancia, foi dividida em 4 partes iguais. Se a gente dividir 4 por 1, vai encontrar o próprio 4. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Nós estudamos um pouco mais de habilidades envolvendo frações. Nas próximas aulas estudaremos um pouquinho mais, iremos abordar mais um pouco sobre frações. Não esqueça de resolver os probleminhas propostos para que vocês respondam em casa. Havendo dúvida, recorra ao seu professor. Deixe aqui nos comentários o que você está achando de nossas aulas. Um forte abraço e até o próximo encontro.